Fala pessoal, beleza? Vou falar para vocês rapidamente aqui sobre ângulos, tá? Horizontais. Então, direções e ângulos horizontais, tá? E ângulos horizontais. Imagine aqui que você tenha, tá? Este alinhamento aqui, ó, ponto P1, ponto P2 e ponto P3. Em termos de ângulos horizontais que a gente mede aqui com teodolito, estação total, a gente tem, olha só, esse ângulo aqui que é o ângulo normalmente medido, que é um ângulo horário com origem na ré, tá? Então estação P2, ré em P1, vante em P3. Tem o ângulo que é chamado de replementar, que ele parte aqui, olha só, da vante, então a origem aqui é na vante e vai até na ré. Então, este mais este, a soma dá 360 graus, por isso que ele é chamado de replementar. Se eu prolongar aqui, olha só, esse alinhamento P1, P2, eu tenho um ângulo horizontal de deflexão, tá? Esta deflexão aqui, ela pode ser à direita ou à esquerda, tá? Então, a deflexão à direita ou à esquerda. Se eu tivesse um outro alinhamento aqui, por exemplo, olha só, um outro ponto, que eu vou chamar de A, olha só, eu teria um ângulo horizontal aqui de deflexão, tá? Essa deflexão aqui é a esquerda, tá? Então eu posso aqui, ó, colocar ângulo de deflexão à esquerda. Essa deflexão à esquerda, ou você vai colocar na frente do ângulo, né? Antes do ângulo, um de deflexão à esquerda, ou de deflexão à direita. Deflexão à esquerda, ou você coloca isso, o E de esquerda, que é negativo, ou coloca o sinal de negativo. Deflexão à direita é positivo, ou você coloca o sinal, coloca DD de deflexão à direita, ou o sinal positivo, tá? Então, eu tenho esses ângulos, olha, ângulo, né, comumente chamado também de ângulo estação, é um ângulo horário direto, tá? E esse ângulo aqui que é o replementar, né? Eles são replementares, né? Se eu somar os dois, é 360 graus, tá certo? Então tem, ó, deflexão, ângulo, estação, tá? Onde você coloca, onde instalou o instrumento, você instalou o instrumento no ponto P2. Aqui, ângulo, eu vou colocar aqui, que é o replementar. Esse ângulo replementar aqui é origem na vante. Então aqui, ó, origem na ré, origem na vante, tá certo? Origem na vante. Então, a referência na ré e aqui a referência na vante. Aqui eu tenho deflexão, olha só, deflexão à esquerda. Lembrando que a deflexão à esquerda aqui, ela é negativa, tá? E aqui, deflexão à direita, ou positivo. Ou você escreve lá, deflexão, coloca D de direita ou E de esquerda. Além disso, numa poligonal, vamos supor esse daqui, olha só, ponto P1, P2, P3 e P4. Antes disso, pessoal, de falar dessa poligonal, eu tenho também, olha só, em termos de ângulos de orientação, tá? Esse norte pode ser aqui magnético, verdadeiro, ou da quadrícula. Eu tenho este ângulo aqui, que é o azimuth.
este ângulo aqui, o azimuth, coincide com o rumo. E aí eu tenho que acrescentar o quadrante. No caso aqui seria um quadrante NE, tá? Então eu ainda tenho os ângulos horizontais de direção, azimuth e rumo. Beleza? Eu ainda tenho esses dois ângulos. Então, aqui, ó, nessa poligonal, o caminhamento no sentido horário, tá? Então, caminhamento no sentido horário. Se é caminhamento no sentido horário, eu vou fazer vou utilizar o ângulo estação, que é o ângulo na ré, origem na ré. Então, origem na ré, vante aqui em P2. Estação P2, ré em P1, vante em P3. Estação P3, ré em P2, vante em P4. Estação P4, ré em P3, vante em P1. Tá? O que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho esse ângulo estação. Ângulo estação. E qual que é o ângulo replementar? Ó, esse ângulo estação, esse ângulo, tá? Direto aqui, é um ângulo externo. Externo, tá? E o ângulo replementar, que é esse daqui, ó. Replementar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui, ó. Replementar, tá? Esse ângulo daqui é o interno, ele é replementar. Replemento. Interno. Tá? Então eu tenho aqui o ângulo externo, que é o ângulo estação, e o replemento, que é interno. Quando eu mudar, tá? Repare que os ângulos aqui, olha só, nesses casos aqui de ângulo estação e ângulo replementar, eles são horários. Aqui a deflexão pode ser à esquerda, tá? Anti-horário, e a deflexão à direita, horário. Beleza? E para finalizar, né, se eu tiver aqui, olha só, P1, P2, P3, P4. Estação P1, ré em P4, vante em P2. Olha, este ângulo interno aqui é ângulo estação, né? Ângulo estação, tá? Então, ângulo na estação aqui, interno. E o replemento? O replemento, olha só, é este daqui, ó, com origem na vante, ó. Vem até aqui, ó, ângulo horário, ó, e o replemento. Então, veja bem, o caminhamento é no sentido anti-horário, tá? Então, o sentido do caminhamento faz com que o ângulo seja interno ou externo. Mas não se preocupe com isso. O que você tem que ficar atento? Você tem que ficar atento, não ficar misturando, tá? Então, se você fala o seguinte, fala, pô, eu vou utilizar o meu ângulo aqui com origem na ré. E aí segue, tá? Para não ficar misturando se faz origem na ré, origem na vante. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar. Um forte abraço para vocês. Até mais.